Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso projeto de ensino sobre as classes de palavras. Até o pronomes, então, nós encerramos com as classes de palavras variáveis, que são 6 ao total. E agora nós vamos dar início às nossas invariáveis, 4 classes de palavras, então, invariáveis. E começamos com preposição. A preposição, ela é a palavra invariável que relaciona 2 termos, dando lógica à frase. Exemplo, agiu segundo suas convicções. Segundo é a minha preposição. Por que ela dá sentido lógico à frase? Se eu falo, agiu, suas convicções, tem um sentido a minha frase? Não. Então, ela precisa de algo para ligar. Então, a minha preposição, ela o quê? Serve para ligar, então, esses meus 2 termos. Igual eu falo, bolo de chocolate, bolo chocolate. Agora, se eu falo bolo de chocolate com minha preposição de, já tem um sentido lógico, então. Preposição, então, vai ligar esses nossos 2 termos. Classificação. Nós temos aquelas essenciais, a que realmente sempre vão funcionar como preposição. Elas nunca vão deixar de ser preposição, momento algum. Que são elas? A, antes, após, até, que vocês têm todas aqui e alguns exemplos também. E nós temos a acidentais. Acidentais é aquelas que podem ou não funcionar como preposição. São as palavras de outras classes gramaticais, que às vezes aparecem como preposição. As mais comuns são como, conforme, consoante, durante, fora, mediante, salvo e segundo. Conversamos muito durante a viagem. Aqui o durante está o quê? Também ligando os meus termos. Se ele está funcionando, se ele está ligando, está com a função de ligar, então, a nossa preposição. Locução prepositiva. Lembrando essa palavrinha. Locução, lembre sempre, 2 ou mais palavras, ou verbos, ou adjetivo, mas 2 ou mais. Locução prepositiva. 2 ou mais palavras. Vamos até grifar aqui para lembrarmos. 2 ou mais palavras que tem o valor de uma preposição. Conseguimos estacionar o carro em frente ao teatro. Em frente ao está funcionando como uma preposição e 2 ou mais palavras, então eu chamo de locução prepositiva. Chegamos a uma cabana abandonada através de um pequeno rio. Através de também, ligando os termos com 1 ou mais palavras, nossa locução prepositiva. Tipos de relação. 2 termos que são ligados por uma preposição, nessa relação de dependência são estabelecidas relações de significado entre os termos. Exemplo, então, as relações das nossas preposições. Adoro música de Roberto Carlos. Aqui, de Roberto Carlos está dando o quê? Tá? Uma relação de autoria. Carolina gosta de viajar de avião. Esse de avião está dando a nossa relação de meio. Qual o meio que ela viaja, tá? Sempre, então, as preposições, juntamente com o meu termo, ela vai indicar uma relação. Lembrando que na apostila de vocês vão ter vários exemplos de todas as relações que ela pode indicar. De finalidade, o meio, de modo, de causa. Vocês têm todos os exemplos na apostilinha de vocês. Agora, a distinção entre preposição, pronome pessoal e artigo. Esse a, o, dá trabalho, né? Agora vamos ver então um a. Ele pode ser preposição quando liga 2 termos. É importante sabermos a definição de cada um
para depois sabermos o que? Diferenciá-los. A preposição liga termos. Então, vamos lá. Quando liga dois termos e dá a ideia de uma relação que temos. Olha o exemplo aqui. Meus irmãos foram a Goiás. Aqui ele está dando uma relação de lugar, este meu a. Então, a minha preposição. Agora, vamos ver quando ele é um pronome pessoal. O que é pronome pessoal? Substitui um substantivo. Então, aqui ele vai ter que substituir. Nós a levamos aos pais. Provavelmente uma criança ou uma menina está substituindo um substantivo? Sim. Então, esse a é um pronome pessoal. E um artigo? Lembre-se, artigo sempre vai acompanhar um substantivo. E o artigo a em especial, ele está especificando, porque é o artigo definido. Nós levamos a menina aos pais. Olhe o meu substantivo. Então, aqui no caso, este a é o meu artigo. Tranquilo, pessoal, quanto à diferença entre preposição, artigo e pronome pessoal. Combinação e contração. Algumas preposições, em especial a, de, em e por, podem se unir a outras classes gramaticais, formando uma só palavra. Essa união ocorre através de dois processos, combinação e contração. Vamos ver quando nós temos cada uma. A combinação, união, na preposição não sofre perda de som ou de fonema, na combinação. Vamos ver a combinação da preposição a e os artigos, que nós vamos ter então, ao. Pode ver, não sofreu perda de nada, eu só juntei o a com o, ou a com os, sempre. Ou também eu posso ter a preposição a junto com o meu advérbio onde, que vai dar aonde. Também não sofreu, eu só tive a união. Agora, a contração eu já vou ter na minha união, a preposição vai sofrer perda. Vamos lá, olha aqui, a preposição de mais o artigo o, e que eu tive? Do. Preposição sofreu a perda do de. Em mais a, olha que modificação para dar o nosso na. Per mais os, que dá o pelos. Então, há muitas modificações na contração. A contração, modificação. E combinação, só junção, sem nenhuma modificação. Em questão de som, nas palavras aí. Tranquilo, pessoal? Espero que seja entendido. A nossa preposição é algo bem tranquilo mesmo. Já diferenciamos, então, a preposição de um artigo e de um pronome, que quer um, que quer o outro, diferença deles. E qualquer dúvida que vocês tiverem, sempre a apostila ou também pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail. Muito obrigada, por hoje é só.